Então eu acredito que ele deve ter falado coisas sobre o caso envolvendo o golpe de estado que foi tentado no dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe também no período das eleições, a fraude das eleições também, que ele provavelmente vai contar que o Bolsonaro tentou realmente utilizar o hacker Walter Delgatti para poder criar um clima de instabilidade política entre o primeiro e o segundo turno, e ainda antes do primeiro turno, que eu vou falar para vocês já já também. Mas deixa eu ler para vocês aqui um trecho do material que foi publicado lá na coluna do G1, assinado pela Júlia do Alibe e pela Andréa Sadi. Cid foi ao STF confirmar a delação. Ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro e seu advogado tiveram reunião com o juiz do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o ministro vai analisar se homologa ou não a delação. E aí, além de ter a homologação ou não do magistrado, né, do STF, no caso o ministro Alexandre de Moraes, e também o auxiliar dele ali, que foi quem fez aparentemente a triagem do que o Mauro Cid tinha a falar, isso também precisa passar pelo Ministério Público Federal, que a gente precisa lembrar disso também. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi ao Supremo Tribunal Federal no final da tarde da quarta-feira, dia 6 de setembro, e olha que dia interessante, né, dia 6 de setembro de 2023, 5 anos após a situação da facada que aconteceu com o Bolsonaro lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora, acontece agora outra, entre aspas, facada, só que agora uma facada política barra jurídica, já que o braço direito dele, o Mauro César Cid, vai delatar ele, ou já delatou, de acordo com o material que a Polícia Federal já colheu. Ele foi de livre e espontânea vontade. O juiz Marco Antônio realizou uma audiência com Mauro Cid e seu advogado para verificar se o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro realmente quis fazer a delação à Polícia Federal. Agora o ministro do STF, Alexandre de Moraes, vai analisar se homologa ou não a delação. A PF aceitou fechar um acordo de delação premiada com Mauro Cid, segundo informações do blog da Andréa Sadi. E por que que a polícia aceitou fechar a delação? Porque tem materialidade no que o Mauro Cid falou para o que a polícia deve ter questionado a ele. E aí ele deve ter falado, olha, vocês estão procurando isso, isso e isso. Eu tenho prova, por exemplo, de que aquela mensagem que vocês encontraram no meu telefone celular, que envolvia ali a minuta golpista, tinha uma relação ali de uma pessoa X com uma pessoa Y que mandou pra mim. Eu sei também o envolvimento do Anderson Torres, do Silvinei Vasquez, eu sei o que aconteceu com isso, com aquilo, eu sei porque que o Patek Philippe não foi registrado, eu sei o que aconteceu no caso da vacina, foi o Bolsonaro que mandou, porque a gente precisa lembrar que o Mauro Cid está preso por causa da situação da falsificação de cartões de vacina. Eu sempre preciso lembrar isso aqui, porque muita gente está esquecendo desta situação. Então hoje é um grande dia, né? Ontem foi um grande dia pela situação que envolveu ali a decisão do próprio ministro Dias Toffoli, que decidiu anular, né, considerar imprestáveis as provas colhidas dos sistemas, entre aspas, de propina utilizados ali em tese pela Odebrecht. E agora esta outra situação que envolve a delação do Mauro César Cid. Vamos seguir aqui o material. A PF aceitou um acordo, como a gente já sabe, e segundo o blog apurou, Cid deu depoimento à PF nos últimos 20 dias. O Ministério Público Federal ainda precisa ser ouvido sobre quais condições para o acordo ser firmado. A gente precisa também trazer aqui a atenção um ponto importante, que o Aras está de saída do Ministério Público Federal, na verdade da PGR, né, para ser mais específico. A Lindora Araújo, que é a vice-procuradora-geral da República, está com um problema de saúde e está afastada, então o cenário para o Bolsonaro e para o bolsonarismo é muito ruim.